quando a gente se depara com uma arte abstrata, certamente vai se deparar também com um pensamento ou com uma fala, que é a seguinte: isso é só um rabisco, qualquer um poderia fazer. Pois bem, essa fala, que não é lá muito original, ela vem ligada a uma ideia de arte abstrata que a gente tem a partir do século XX, século XXI, que é ligada ao abstracionismo e também ao mercado de arte, a toda essa ideia jornalística de que se tem de que uma arte é fácil de fazer, vendeu-se por muito dinheiro, esse tipo de ligação. Mas a arte abstrata tem muito mais antiguidade do que essas ideias que vem a partir do Ocidente e do século XX, né? A arte abstrata está desde a antiguidade. Então, por que nós fazemos isso, né? Por que ela é tão importante para a humanidade? Será que é só porque a gente não consegue fazer figuração? Será que a figuração realmente é mais fácil? Então, esse é o assunto do vídeo de hoje, né? Primeiro de tudo, a arte abstrata não surge do nada. Ela surge a partir de uma necessidade social, uma necessidade íntima, filosófica, de uma expressão que nem sempre está ligada diretamente a algo que a gente consegue traduzir com formas que se equivalem às formas que a gente vê no dia a dia, né? Lembrando do Platão, por exemplo, que acreditava que o mundo das ideias, que era o mundo das formas perfeitas, estava em outro plano, e a gente aqui, tudo era só uma cópia imperfeita do mundo do mundo perfeito, né? Então, a partir daí, já a ideia de abstração tá ligada, né? A nossa cadeira é uma cadeira imperfeita, existe uma cadeira perfeita, então você tem que usar o seu pensamento abstrato para pensar nessa cadeira. E a gente aqui seria, por exemplo, apenas um copiador que copia mal essa cadeira, a cadeira perfeita do mundo das ideias. Mas interpretar essas imagens e desmistificar a ideia de que a abstração é algo fácil, não é fácil. Então, e lembrando com muito afinco que ela não é ligada ao Ocidente e a partir do século XX. Sociedades antigas faziam já abstrações nas cavernas. As sociedades orientais muitas têm como a caligrafia um jeito de expressar-se também por formas abstratas. E sociedades africanas que têm máscaras e situações onde a geometria é o seu ponto principal são muito importantes, e assim como os grafismos indígenas, que têm significados, mas parecem sem significados àqueles que não sabem, aqueles que não têm os olhos treinados naquela sociedade, né? Então, existe também no islamismo, por exemplo, onde muitas vezes as imagens não eram aceitáveis, então os padrões geométricos significam uma aproximação com sentimentos transcendentes, religiosos. Então a arte abstrata, ela está em vários momentos, inclusive nesses momentos a partir do século XX, com pensadores e fazedores de arte, mas também está no design, está na arquitetura, está nas nossas roupas, está em vários locais que a gente frequenta. Então, quando eu falo do século XX, eu falo do século onde tem Kandinsky, Mondrian, Malevich, outros artistas pensaram essa abstração, por exemplo, ligados pensando uma abstração musical,
por exemplo, quando a gente pensa que uma criança faz um rabisco e aquilo é uma arte abstrata, tão valorosa quanto, tão interessante quanto o do Malevich, Malevich estava pensando na música, porque uma criança também pode bater umas teclas e sair dali alguma coisa interessante, mas ela não faz uma coisa com ela faz uma coisa com energia infantil, uma energia muito interessante, uma coisa que muitas vezes pode ser original, mas ela não está estruturada nesse pensamento conceitual do que é uma abstração, do que pode transmitir essa abstração. Então, a gente pode escutar uma música dodecafônica, uma música atonal, que se parece com uma criança tocando aleatoriamente umas notas, mas a diferença é a consciência de quem faz, né? E isso, por exemplo, Malevich tentava traduzir a música através das formas abstratas, geométricas. Mondrian pensava também a questão dos padrões e das cores que transmitem certas ideias ou certos sentimentos, assim como Paul Klee e vários outros, né, que surgiram a partir desse momento e que muitas vezes formam essa ideia que a gente tem de arte abstrata, muito ligada a partir desse abstracionismo formal, né, que a gente pode estudar como um movimento, né? Mas, de uma forma geral, a abstração é muito mais longínqua e muito mais intrincada na nossa vida, né? Falei do Platão, que pensava as formas ideais, que estava ligado um pouco depois ao que se pensou sobre religião e tudo mais, mas também a arte abstrata pode ser vista por vários vieses diferentes, como, por exemplo, o Merleau-Ponty, que pensava que a abstração, a imagem abstrata, não era só um processo passivo, mas a recepção dela também era um processo ativo, né? Você precisa um pouco que tentar decifrar aquilo ali, mesmo que aquilo não seja exatamente um quebra-cabeça decifrável, mas algo que vai te levar, o processo que é o interessante, né? E o Adorno, por exemplo, poderia pensava que a imagem abstrata poderia ser uma resistência a essas imagens de consumo, as imagens que são imagens que desafiam a pensar além do convencional. Então, a abstração pode ser esse respiro que a gente tem ao se deparar com tantas imagens tentando vender coisas, ou imagens de propaganda, imagens que são feitas exatamente para agradar a gente, para a gente se sentir mais inclinado a comprar alguma coisa ou consumir outra, né? E então esse pensamento compositivo, estruturado, está muitas vezes passando por essas ideias desses filósofos e desses artistas que bebem desses filósofos. Muitas vezes acontece o processo contrário, né? Por exemplo, Foucault adorava, né? Ele tem uns trabalhos que ele analisa os trabalhos do Matisse, que não são... Matisse não, como é que chama? Magritte, mas que não são exatamente, né? O Magritte não é exatamente abstrato, mas você percebe a deferência que o Foucault tem ao analisar os trabalhos do Magritte. Recentemente falei sobre o Mark Rothko e tem um vídeo aqui sobre o trabalho dele, como ele trata as cores por esse processo também quase
espiritual, mas um espiritual ecumênico, e como que Sartre escreveu sobre isso. E, bom, aqui no Brasil, né, a gente pode pensar Ivan Serpa, existem todos os outros também que vão por essa questão, o Elliot Sica, Lígia Clark, Lígia Pape, fiz alguns vídeos recentes sobre eles, onde bebem também da ideia de Mondrian e como que essas gravuras, essas pinturas estão pensando a sociedade de uma maneira de como se portar na sociedade. Então não é alguma coisa que trata de uma narrativa artística menor ou maior, mas um compromisso com a arte em si, né? Então, e a gente também sabe que para você ser um artista abstrato não é mais fácil, nem menos difícil do que ser um artista que faz figuras, que faz figuração, ou um artista experimental, ou um artista que faz performance. Tudo isso é uma construção que exige, por vezes, a dedicação de uma vida inteira. Então você simplesmente se dedica de corpo e alma por aquilo, e você paga para ver aquele processo acontecer e ser exposto e chegar até essa opinião pública que pode rechaçar através de convenções ou não, né? Mas de qualquer maneira, através até de IA, né, do design gráfico, a abstração aplicada, existem muitas formas de você encarar tudo isso. Mas o que eu quero dizer é que ela não é uma coisa qualquer e não é algo que é desprezível, simplesmente porque a gente não sabe o que significa, né? Tantas coisas são mais interessantes porque tem um mistério, porque são misteriosas, porque não dizem respostas únicas, porque tem múltiplas respostas, múltiplas possibilidades. Esse é, de forma geral, né, o que a gente pensa por ciências humanas, né? Existem muitas variantes na apreciação de uma arte abstrata, que não passa exatamente pela cópia do mundo, mas por algo talvez até maior, que é a criação de um outro mundo. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Digam aí se vocês são inclinados à arte abstrata ou não, o que vocês pensam sobre isso. Se vocês acharam isso interessante, essa discussão interessante, mandem para um amigo que é ligado em arte, que gosta de arte, para alguém que quer começar a fazer arte abstrata. E se puderem, cliquem no sininho para saber mais atualizações aqui no canal, ok? Então, um abraço e até mais.